Salve rapaziada, eu sou o Luan. Salve rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Dribles de Ideias e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai estar trazendo uma mistura de giro de notícias com um giro pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E conforme a gente for discorrendo sobre os jogos, a gente vai comentar também um pouquinho sobre as notícias que rodearam o dia a dia dos clubes nessa semana, né? Lembrando que Cruzeiro e Bahia jogam hoje, então infelizmente vão ficar de fora desse nosso vídeo. E se vocês gostarem, rapaziada, desse novo quadro que a gente tá tentando trazer pra vocês, meio que um giro de notícias, com um giro pela rodada aí. Um pós-rodada, talvez? Meio que um pós-rodada, rapaziada. O nome pode ser pós-rodada. Deixa a opinião de vocês aí. E a gente vai começar esse primeiro pós-rodada com o primeiro jogo dessa rodada, que foi entre Ceará e Vasco, aonde o Vozão bateu o time do Vasco aí por 2-1, com 2 gols do Pedro Raul. A lei do ex impiedosa ataca novamente no futebol brasileiro, né? E assim, acho que pro Pedro Raul deve ter sido, mano, grandioso demais, porque ele tá vivendo um grande momento, saiu chutado do Vasco, da forma que foi. Então assim, pra coroar esse bom momento dele, nada melhor do que, mano, começar a amassar, tipo assim, a torcida que fez, lógico, ele que fez ele pegar essa má fama, né? Mas a torcida do Vasco foi um grande causador desse... Ele chegou, rapaziada, com muita expectativa no time do Vasco, porque ele tinha feito um ótimo ano pelo time do Goiás, onde ele chegou a ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, quando ele chegou no time do Vasco e erra aquele pênalti ali na Copa do Brasil contra o ABC, prejudicando demais o time, aí a torcida perdeu a paciência e ele foi negociado com o México aí, que também não teve uma boa passagem, veio pelo Corinthians. E aí acharam um besta pra contratar ele, né? E o contrato dele é longo no Corinthians, viu? O contrato dele é longo. Que ele continua sendo do Corinthians, mas emprestado ao Ceará, né? Inclusive, rapaziada, eu nunca pensei, sendo bem sincero, sendo corintiano, que ia acontecer esse momento. Porque o contrato do Pedro Raul era longo e eu não imaginava que ele iria para um time para começar a desempenhar um bom futebol e de repente querer comprar. Porque hoje a torcida do Ceará tá pedindo a compra imediata aí do Pedro Raul, pelo que ele vem começando entregando nesse começo de ano. As notícias diziam muito que o Pedro Raul não queria sair do Corinthians, que ele queria dar a volta por cima, não sei se ele estava acomodado ali dentro, né? Mas para ele foi muito bom essa saída, não é à toa que junto ao Verratti, que fez o gol do Vasco, né? Eles são os artilheiros isolados do Campeonato Brasileiro. Mas pegando esse gancho aí no ex-Corinthians, vamos falar de outro ex-Corinthians que tá muito mal também, que pra ser sincero, eu já não botava fé. Eu sempre, você tá ligado, eu sempre falo, se um time ele quer ser campeão de alguma coisa, o seu treinador em 2025 não pode ser o Fábio Carille. E o Fábio Carille, rapaziada, vinha de um ano no Santos, onde mesmo sendo campeão da Série B e subindo o time, a torcida pedia a saída dele. Tinha aquela rincha ali, porque parece que no meio do ano ele falou que iria pro Corinthians e acabou não indo e ficou no Santos. Então meio que a torcida ficou meio com esse ranço aí. O cara falou que ia pro rival, não foi. Agora tá aqui, a gente vai ter que ir. Ele fazia algumas comparações com o Corinthians, né? Fala que pressão de verdade, ele vivia no Corinthians em 2012 e 11. Assim, tanto que o Santos nem esperou o Campeonato Brasileiro da Série B acabar. Ele foi campeão no dia seguinte. Tchau, Carille, muito obrigado, cumpriu seu papel. O Vasco abraçou, né? E o Carille, que sempre foi um cara muito conhecido pelo seu sistema defensivo, no Vasco ele não consegue pôr em prática. A defesa do Vasco é uma mãe, né? O João Vitor, que é um cara que foi contratado muito caro, não corresponde dentro dos campos. 40 milhões num zagueiro como o João Vitor. Claro, era um zagueiro que tinha uma grande expectativa. Começou muito bem no Corinthians. Ele começou muito bem, foi pra Europa. Era um zagueiro novo, foi uma oportunidade de mercado, o Vasco fez um investimento, porém ontem ele prejudicou demais o time do Vasco. Tanto que, se eu não me engano, ele sai meio que junto com o Veríssimo do Benfica, né, quando o Veríssimo veio pro Corinthians, e eu fiquei pensando seriamente se não valia mais o Corinthians ir atrás do João Vitor naquela época, porque assim, quando ele surgiu, ele é um cara que eu gostava bastante do futebol dele, ele sabia sair jogando. E ele era novo, né, mano, ele era mais novo que o Veríssimo, dava essa impressão de que se desse certo realmente, teria por muito e muito tempo aquele zagueiro bom. E acabou que isso não aconteceu, o Vasco assumiu essa bucha. E agora a gente tá vendo, ontem ele entregou um gol pro Pedro Raul, um erro ali que foi, velho, prejudicial demais pra equipe do Vasco. Então assim, o Verratti mesmo fazendo o seu gol ali, não conseguiu. Que assim, a única tática do Carille no Vasco é essa, toca a bola no Verratti de cabeça, porque ele é sinistro, vai marcar, né? O Vasco não tem um time ruim, o Watson tá voltando de lesão, tá voltando até que bem. O Coutinho tá voltando a jogar um bom futebol, né? Ontem não jogou, mas tem seus lampejos de bom futebol. Eu acho que assim, o Carille acho que já deu, tem gente especulando o Diniz. Vão tentar Dorival, mas não sei se o Dorival assumiria essa bucha que é o Vasco hoje. Eu acho que o Dorival é sem chance, até porque o time do São Paulo tá interessado, o time do próprio Corinthians dizem que tá interessado, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
Agora, voltando pro time do Vasco atual, eu acho que nos próximos dias aí, se tiver mais uma derrota ou duas, o Fábio Carille já não vai ser mais o técnico. Final de semana agora, domingo agora, é Flamengo e Vasco, então assim... Vai ser um jogo importante. Acho que caiu, né, mano? Se ele ganhar, vai ser um jogo que vai ser bom pra ele, vai dar uma confiança ali, vai dar uma tranquilidade ali perante a torcida, porém, o Flamengo vem de um 6-0, né? Então... A gente vai comentar também. Mas bem vamos seguir aqui vamos seguir um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, que ontem lá também no Chiqueirinho, não é Chiqueirinho, né? Como é que o pessoal fala? Lá é o tapetinho. Lá no tapetinho. Teve Botafogo e São Paulo, um jogo 2-2, onde o Botafogo consegue empatar no final. E assim, foi quente. E o Ferreirinha, rapaziada, tá chegando próximo da meta de gols dele aí, que é o Neto falou no programa, pra quem não viu, que se o Ferreirinha fizesse mais de 10 gols no ano, ou até mesmo 10 gols cravado, ele iria de tanguinha no programa. Se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se o Denis deixar, se a Band deixar, eu venho de tanguinha, Bora, Ferreirinha! De lá pra cá foram 4 jogos, 4 gols do Ferreirinha aí. Então pode ser que aconteça uma cena feia. Hein, Neto? Vai ter... Não, falou, tem que cumprir. Falou, vai ter que cumprir. Vai ser uma das cenas mais feias aí da televisão brasileira, mano, na moral. E assim, seguindo no jogo aqui, lógico que foi um jogo bom disputado, um 2-2, que a gente não conseguiu acompanhar muito, que a gente tava assistindo o Corinthians na hora, né? Mas foi um jogo que o clima parece que pegou fogo ali, teve até briga entre jogadores do São Paulo mesmo. No final do jogo, né, o Alan Franco foi cobrar o Luciano, e nesse meio tempo aí no bate-boca, o André Silva, que foi o autor do segundo gol do São Paulo, entrou no meio e assim, teve até ameaça. A gente vai tentar colocar a dublagem pra você do grande Gustavo Marques aí, a leitura labial, né? Mas assim, aparentemente teve até convite pra porradaria fora de campo, né, mano? Mas eu não ia sair do gol e vim pra área, irmão. Eu não cobrei, irmão. Então, tudo bem. Eu sei, irmão. Então, foi o que eu fiz, a gente apertou o jogo. A gente tomou 2 gols, irmão, não foi só um. Entendeu? Não, mas na segunda bola eu fui lá pra frente. Porra, fala de mim ainda. Porra. Não. Eu tô falando pra ele. Olha, eu tô falando pra ele. Para de falar assim também. Eu tô falando pra ele. Escuta-me. Eu tô falando pra ele. Você mandou tomar no cu? Tomar no cu? Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Calma. Otário. Tomar no cu. Se fuder. Então vamos lá, cadê? Resolver isso daí. Eu sou o Gustavo Machado. O cara marcou de se trombar lá fora, rapaziada. Marcou de se ver nessa vida, né? A gente sabe como que é. Essa aí eu te pego. Não me solta, tá ligado, mano? É aquelas brigas que a gente sabe como que é. Mas, rapaziada, a gente também tem um outro caso pra gente falar desse jogo aí que foi bem triste, que foi a lesão. Né? A lesão aí do Caleri, que parece que vai ser por muito tempo. Não foi confirmada pelo São Paulo ainda, né? Os exames serão realizados na tarde de hoje, que a gente tá gravando. Mas assim, aparentemente é ligamento de novo. A mesma lesão que o Neymar, ficou 1 ano e 2 meses fora. A mesma lesão. O Pedro, que é um cara um pouco mais novo, ficou 9 meses afastado. Então, rapaziada, é uma lesão assim que preocupa, por mais que a gente é torcedor de outro time, a gente não torce pra ninguém se machucar, né, velho? Até porque assim, a gente joga bola e a gente sabe, tipo assim, você vê a cena que o cara ele cai, o jeito que ele grita ali, mano, tipo assim, é bem feio, é forte a cena, eu imagino a dor, tá ligado? Então, melhoras aí pro Carelli, que não seja nada demais. E ele já vinha de um ano assim, onde ele não tava fazendo tantos gols, velho, já não tava sendo aquela melhor fase do Caleri. Continuou esse começo de ano, né? Ainda passar por isso é uma situação bem complicada. Então, forças aí pro Caleri, que ele fique bem e vai dar tudo certo aí na carreira dele. Vamos seguir aqui, né, que o Grêmio tomou 4 do Mirassol, veio aqui no interior de São Paulo visitar o clube do Mirassol e tomou 4. O Mirassol não perdoou, rapaziada. O jogo foi 4-1 ontem e teve até gol do King Naldo. Quem apareceu de novo? Teve gol do King Naldo. O Mirassol, rapaziada, que criou ali um time meio conturbado pra essa Série A. Um megazord de refúgio dos outros times. Tem Muralha, tem o Naldo, tem o Chico, que é ex-Ceará. Ex-Atlético Goianiense também. Então é um jogador aí que tá no Mirassol. E a gente viu ontem que esse time conseguiu produzir. E teve lei do ex, como o Luan tinha falado, rapaziada. King Naldo marcando contra o seu ex-clube aí, que era o Grêmio. E nessa brincadeira aí, o Quinteiros caiu fora, né, mano? Mais um treinador demitido aí nessa rodada. Essa rodada aqui vai ser marcada por algumas demissões aí. A gente sabe como que é, rapaziada, o futebol brasileiro. Essa rodada aí foi marcada porque também teve outra demissão na rodada... Foi nessa rodada, né? Do Caixinha?
Caixinha foi na rodada anterior. Na rodada anterior. Então o futebol brasileiro nesse começo de campeonato, rapaziada, tá uma loucura, mano. Lembrando que o Mano Menezes foi demitido após a primeira rodada. E assim, E depois que o Renato Gaúcho assumiu também, o Fluminense começou a ter resultados, né? Quer falar agora ou quer falar do... Vamos falar agora. Vamos falar então, assim, o Fluminense que tá muito bem, são acho que 3 vitórias consecutivas. Sei que o Fluminense tá muito bem, se não me engano são 3 vitórias consecutivas, né? Que o Mano foi demitido na primeira rodada, estamos na quarta, 3 vitórias seguidas. Não, mas ele teve um jogo também que foi pelo outro campeonato, parece, pela Sul-Americana. Então, rapaziada, são realmente aí 4 vitórias. E assim, o time começou a desempenhar tão bem que ganhou do Corinthians ontem, fora de casa. O Corinthians estava jogando na Neoquímica Arena aí. O Corinthians estava em casa com o apoio de toda a sua torcida e conseguiu perder pro time do Fluminense. Um time ontem que, na moral, não dá pra gente confiar de jeito nenhum no Donelli. É um goleiro ali que chama gol, velho. O cara chama gol. O cara olha de fora da área, vê que é um goleiro ali que não tem confiança, mano, sente sapato e ele aceita todas. Resumindo, ele aceita todas, tá ligado? Agora acho que a gente pode falar com um pouco mais de propriedade, né, rapaziada? Que a gente tava assistindo um jogo junto e a gente comentou exatamente isso. Tipo assim, você na sua pelada tá jogando bola, você vê que o goleiro é meio ruim, aquele goleiro que sempre tem trechinho, aquele goleiro de próximo. Você fala, mano, bate de longe que é gol. É exatamente o que vem acontecendo com o Corinthians. O Donelli não passa confiança nenhuma pros defensores, que já são muito fracos. Félix Torres, eu não te aguento mais. Não passa confiança pro torcedor. Gustavo Henrique, Mateuzinho, a gente passa por uma situação complicada na nossa defesa. O voltou ontem, não voltou muito bem, a gente esperava um pouquinho mais dele, só que assim, o Corinthians teve um bom primeiro tempo. Eu acho que aqui vale destacar muito o Ranieri. O Ranieri jogou bem ontem, ele tava mais solto pelo canto do campo ali, realmente conseguindo uma mobilidade para conseguir entregar ali pro Corinthians. O Carrilho eu achei um pouco encaixotado, desculpa até te cortar. Eu acho que na verdade ele fez a função do Carrilho e o Carrilho ficou meio que preso ali, mano. Não sei se foi proposital ou não. Foi ordem do Renato, né? Porque a gente sabe que. Do Renato hoje... do Renato Gaúcho. Isso foi ordem do Renato Gaúcho, entendeu? Encaixotar o Carrilho. Porque a gente sabe que assim, com a ausência do Galo, o Corinthians meio que tá sem criação, tá tendo que colocar o Breno Pidão, que é um bom moleque, mas a gente vai colocar também as falas do Memphis aí, mas... Who can teach the young players, because we have really some quality young players. Falou que alguns jovens da base faltam um pouco de confiança, e assim, nossa principal arma criativa é o Carrilho, então talvez foi intencional essa encaixotada. Depois do jogo contra o Palmeiras, o próprio Abel falou isso, né? Ele falou que se os times do futebol brasileiro conseguir marcar o Carrilho, vai conseguir marcar 60%, foi algo assim que ele falou, da criatividade do Corinthians. Então eu acho que os treinadores agora vão ficar mais ligeiros com o Carrilho. Conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E o Ramon tem que ter ali um repertório para conseguir fazer o jogador entregar sua melhor performance. Ou tinha, né? Porque acho que a notícia que mais está correndo no dia de hoje, que a gente já esperava há algum tempo, né? E aqui desabafando um pouco, tem algo no futebol brasileiro que me estressa muito, é isso daí, tipo assim, o cara tá pra cair. Aí sai, não, mas se ganhar, o Carrilho é um exemplo. Não, mas se ganhar o próximo jogo, ele continua. Ou se perder, ele cai. Se já quer demitir o cara, mano, já manda ele embora agora. O Ramon Dias não foi diferente. É o que aconteceu com o Caixinha. O Caixinha já tava pra mandar embora após o jogo que teve ali contra o Vasco. O treinador, o Santos já tava pra mandar embora. E aí no jogo contra o Fluminense era a volta do Neymar. Aí eles falaram, não, peraí, se com o Neymar voltando ele conseguir entregar resultado, ele permanece. No jogo contra o Fluminense, Neymar jogou ali no restante ali do segundo tempo, acabou que não conseguiu entregar o resultado, derrubou o treinador. Então não tem muito sentido nisso, né, irmão? Você segurar um pouquinho mais ali pra depois acabar mandando embora do mesmo jeito. Lógico, a gente acaba sendo grato também, grato naquelas, né, que eles fizeram meio que o papel deles de livrar o Corinthians do rebaixamento e tirar da fila, só que assim, já era um trabalho que a gente não via futuro. A gente ganhou aquela final muito por conta da raça, muito por conta do mental que os jogadores tiveram na segunda partida, por conta do Hugo também, e né? da torcida que a gente não pode deixar de falar, né, velho? Da torcida que a gente tava jogando em casa, mas assim, a gente vê que o Corinthians hoje em dia teve um pico, tipo, quando ele entrou, aqueles 9 jogos seguidos, 9 vitórias, papapá, e meio que estagnou. O Corinthians é isso, marcou o Carrilho, acabou a criação do time. Sem o Garro tá complicado, rapaziada. Sem o Hugo,
Então a gente começou o brasileiro aí da pior forma que a gente poderia começar, né, irmão? E sobre o jogo aí, depois do segundo tempo foi só ladeira abaixo, o Corinthians não jogou mais nada, o Memphis tentou uma coisa ou outra. O Memphis falou uma coisa que é bem importante também, rapaziada. Por mais que o Donelli vem tomando todos os gols, o Memphis até falou isso na entrevista, ele deu até uma brincada. Ele falou que o tempo que os jogadores têm até chutar a bola, dava até pra subir na bola. Por quê? Os zagueiros não chegam, os volantes não chegam. Então os caras tá pegando a bola de fora da área, não chega a marcação, não chega ninguém, mano, os caras batem pro gol, velho. Então eu acho que falta um pouco disso também do time do Corinthians, fechar o espaço. A gente deixa chegar até a oportunidade de chutar. E a gente já sabe que o nosso goleiro não é dos melhores, então é todo um processo ali na nossa defesa que tá acontecendo, que tá fazendo a gente ter esses maus resultados aí nesses últimos jogos. Voltando aqui a falar de Ramon Dias, sobre a família Dias, né? As notícias dão conta de que na reunião de hoje, na tarde de hoje, o Corinthians terá uma reunião com ele para assinar multa do contrato e tchau, obrigado pelo título. Mas é isso. E os dois nomes especulados, plano A e plano B, nessa ordem, são Dorival Júnior e o Adenor Baktic. Eu queria saber de você aí sobre esses treinadores. O Dorival é a prioridade? Eu vi todos os lugares estão dando que o Dorival é o plano A do Corinthians, só que a gente sabe que ele tem esse imbróglio com a seleção, tem uma própria negociação com o São Paulo, que o Zubir já tem em balança. Eu não sei se o Dorival vai vir, ele é um bom nome pro Corinthians, eu acredito, que ele é um técnico que sabe juntar bem ali o grupo. Não deu certo na seleção, mas a gente sabe que a seleção brasileira realmente é muito jogador mala, é muita crocodilagem que tem ali que não dá pra você implantar. Aquela cena dele ficando fora da roda antes dos pênaltis ali, mano, aquele bagulho não me desce. Não dá, velho, não dá. E a gente viu que ele tinha feito um ótimo trabalho pelo Flamengo, onde era um time que tava meio conturbado ali, porque era Pedro e Gabigol, não dá pros dois jogar junto. Não, ele chegou e, peraí, dá pros dois jogar junto. Foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e ele fez um ótimo trabalho também no São Paulo, fazendo o São Paulo um time comum, chegar ali na final da Copa do Brasil e ser campeão também. Foi onde ele foi chamado para a seleção brasileira. Eu não vejo como um grande trabalho, porque, tipo assim, você pega os repertórios do São Paulo, quase não ganhava o jogo fora de casa, né? Foi o campeão daquela Copa do Brasil, lógico, muito por conta do Lucas, que contra o Corinthians, mano, decidiu o jogo. Lógico, fez um gol de mão, mas também tirou um gol da cartola ali, tá ligado? Eu não acho esse treinador todo que todo mundo pinta, mano. Eu, sem querer te cortar, sem saber da sua opinião ainda, já adiantando a minha, eu não sou muito fã do Dorival, tá ligado? Eu acho que o Dorival ele pode fazer um bom trabalho, como eu falei, mas ele também já teve diversos trabalhos frustrados aqui no Brasil, né? A gente não pode deixar de falar isso. Ele é daqueles treinadores igual o Cuca, igual o Vanderlei, que é o que? Já rodou todos os times do Brasil praticamente, então a gente vê trabalhos, os mais recentes, que deram certo, mas também teve muito trabalho do Dorival que foi zoado. E até a chegada no Flamengo, o Dorival era meio conhecido como aquele cara, tipo, tamo pra cair, chama o Dorival, que o Dorival, mano, sabe abraçar os caras e não vamos cair. O Dorival é muito conhecido como esse cara mais paizão, talvez por isso foi pra seleção, né, talvez na seleção a gente tem bom nome, é só abraçar eles que os caras jogam, e... Não deu certo, né? Não deu certo. E a outra opção é o Tite, né, velho? Que o Tite aí é um técnico que deu muito certo no Corinthians, na verdade a carreira dele é feita no Corinthians. A partir dali, né? Se tirar o Corinthians da história do Tite, fica pouquíssimos títulos, pouquíssimas coisas. Ser um Dorival, tá ligado? Um Dorival. Nem um Dorival, velho, porque o Dorival ele tem bastante título, tá ligado? Ele não seria nem um Dorival. Mas assim, o Tite ele é um treinador que no Corinthians parece que casa o estilo dele, velho. Que ele gosta de fazer um bom trabalho defensivo, ele gosta de fazer um trabalho ali onde a gente vê que não é aquele time que, tá goleando todo o jogo, 5-0, 4-0, mas é um trabalho ali bem redondinho, mano. E as passagens dele no Corinthians, com exceção a primeira que não deu muito certo, mano, foi sensacional, não tem nem o que falar. O princípio do Corinthians hoje, a gente apontou aqui que o principal, assim, buraco ali é a defesa, mano. E é o que o Tite sabe consertar, tá ligado? Eu acredito que o Corinthians não tem conserto na defesa sem contratações. A gente não vai consertar Félix Torres, a gente já viu o futebol do Félix Torres, a gente não vai consertar esses jogadores que estão lá. O André Ramalho parecia que era um ótimo jogador, mas depois foi mostrando que talvez, se jogar no esquema de 3 zagueiros e ele for o zagueiro ali de caça, com outros 2 bons zagueiros. Mas acho que hoje em dia nem isso, mano. Mas tá complicado. O bracinho dele pra trás lá, sem dar bola, sem nada, me dá uma agonia. Tá complicado, rapaziada. Então tem que contratar, mano. Além da gente trazer um técnico, como o Luan soltou aqui a notícia em primeira mão pra vocês, de que tá acontecendo aí essa reunião do Ramon sair, a gente tem que trazer um técnico, mas especialmente a gente tem que reforçar a nossa defesa, velho. Mas você traria quem hoje? Eu traria o Tite.
Se fosse contando todas as opções de mercado, seria no Tite. Perdoaria o Tite, não quis vir naquele momento, beleza, nós tava se ferrando, mas, mano, eu perdoaria porque eu acho que agora a gente tá precisando de um treinador igual ele, assim, na nossa equipe. A gente viu a seleção brasileira depois que o Tite saiu, velho, filas pra pedir desculpa pro Tite. Filas. Porque a gente tá vendo que depois da saída do Tite, mano, a seleção parece que é pior que a Bolívia, rapaziada. Inclusive passa um sufoco pra ganhar da Bolívia, né? Passa um sufoco. Bom, eu não sei meio o que opinar, eu sou muito fã do Tite, eu acho que ele é um baita treinador, mas eu também fiquei meio Pra você, chateado. do mercado, quem se traria? Contando com o Tite. Mano, é que é foda, porque tipo assim, eu fiquei um pouco chateado com a situação do Tite, mas dito isso eu gostaria bastante de ver, tentar pelo menos ver ele, né? Porque não tem muitos nomes, talvez ir atrás de um outro português, mas que português seria esse? Pra tentar dar certo, mano, é complicado, velho. Seria tentar tirar um Abel da cartola novamente. A gente acertou no Vitor Pereira, mano. Eu gostava muito do trabalho do Vitor Pereira, rapaziada. Ele fez um Corinthians ali normal, chegar na final de Copa do Brasil. Então, meu medo quase de voltar é ele tentar montar essa panela de novo, que a gente, graças a Deus, se livrou, tá ligado? Lógico que não seriam os mesmos nomes, mas, tá ligado? Aquele ambiente, eu não sei como seria isso. Mas entre Dorival e Tite, eu sou bem Tite também, tá ligado? Bem Tite Agenor. Mas vamos seguir aqui falando. Ontem teve mais um time que perdeu sua invencibilidade e de um jeito que a gente não gostaria que fosse. O Inter perdeu em casa pro Palmeiras. Foi um jogo, rapaziada, onde a gente, no meu cartola mesmo, fui full internacional, porque eu pensei que eles ganhariam. Eles vinham de diversas partidas aí de invencibilidade, como o Luan falou pra vocês. Alan Patrick jogando muito, mas ontem aí foi surpreendido pelo time do Palmeiras, que conseguiu um resultado magro, porém garantiu os 3 pontos, né? Não é de São Paulo, ver qual a importância de um derby, né? Palmeiras que vinha mal das pernas, ganhou uns jogos na Libertadores, mas estava sendo muito cobrado pelo derby do sábado passado, e assim, ganhou, virou a chave, já ganhou do Inter, já é líder. Então, assim, Eles, na verdade, o Flamengo passou por questão de quantidade de gols, que ontem eles meteram a sapecada, mas o Palmeiras tá com a mesma quantidade de pontos ali, né, velho? Então, um time deu uma virada de chave aí, e é isso que não pode, né, mano? E vamos aproveitar para falar de Flamengo, que o Flamengo teve muita coisa, além da goleada sonora de um 6-0 pelo Juventude. Muitas coisas no bastidores acontecendo com Bruno Henrique, rapaziada. Volta de Pedro. Foi realmente ontem um dia... Pode falar. Quando você quer começar, pode começar. Eu vou começar falando, rapaziada, do Bruno Henrique, mano. Como que um jogador que ganha 2 milhões de reais se envolve em uma polêmica dessa de casa de apostas? Pra quem não sabe, rapaziada, saiu até os prints aí do Bruno Henrique conversando com o irmão dele, pedindo pra apostar que ele iria tomar o cartão. E foi no jogo contra o Galo, né, parece? Foi no jogo contra o Santos. E também teve contra o Galo, parece uma suspeita lá que o pessoal tava investigando ainda. Mas foi um lance bem polêmico. E rapaziada... Mas o confirmado foi contra o Santos, até porque na conversa ele fala assim, tipo, o cara perguntou, quando que você já tem 2 amarelos, quando que você vai tomar o terceiro? Ele fala contra o Santos. Tipo assim, tem 2 lados nessa história, mano. Porque, lógico, teve mensagem apagada, a Polícia Federal descolou isso, tá ligado? Porque pelo celular dele não tinha nada. As mensagens foram achadas pelo celular do irmão. E assim, tem um lado de que a gente sabe que jogadores eles tomam o amarelo de propósito pra tipo, não jogar tal jogo. Vamos supor, eu não sei como tava o campeonato naquela época, mas vamos supor que o jogo seguinte era, sei lá, contra o Cuiabá. E os 2 próximos eram, sei lá, Vasco e Palmeiras. Então é normal, o cara chegar até lá, toma um amarelo, descansa um jogo, volta normal. Volta em branco, pode tomar cartão, 2 jogos importantes. Tá ligado? Tem esse lado, porque, mano, a gente sabe que o Bruno Henrique tem algumas pérolas aí, mas eu não sei, mano, eu não consigo acreditar que ele seria burro a esse ponto, mano. Eu acho que ele foi burro, irmão. Porque, tipo assim, mano, o foda é que ele não se beneficiou de nada, tá ligado? Quem ganhou foi a família dele. Irmão, não ganhou tanta coisa. Os caras apostou 300 conto pra ganhar 1000. Lógico, é uma puta betada. Só que, mano, até que ponto? Tá Mas ligado? assim, você viu, irmão, você viu nas mensagens ele falando, a própria mensagem lá, Bruno Henrique falando, você pode fazer transferência de alto valor na sua conta? A aposta vai ser desse jeito. Tem um dos prints lá que tá especificando, mano. Então o Bruno Henrique não dava puro, rapaziada. Ele sabia o que tava acontecendo ali, mano. Eu acredito que, tipo assim, o Bauerman mesmo e o Alex Manga, eles ficaram, tipo, o quê? 1 ano fora. Se o Bruno Henrique for pegar alguma punição, mano, não vai passar, sei lá, de uns 6 meses, tá ligado? Acredito eu. Pela mídia, pelo jogador... Então, pelo Flamengo também. E, tipo assim, por esse motivo dele não se beneficiar, mano, diretamente, tá ligado? Quem se beneficiou foi a família dele, lógico.
são informações essas que você falou. Mas assim, é a mesma coisa do Paquetá, mano. O Paquetá tava mandando os parentes dele, os amigos dele, tudo investir. E ele tomando de propósito, é isso que prejudica, entendeu, irmão? Tipo assim, dele foi mais de um, esse que é foda. Tipo assim, do Bruno Henrique, mano, foi pouca coisa que os caras ganhou, tá ligado? Ganhou um pouco, irmão, mas assim, ele, querendo ou não, falou, ó, vou tomar um cartão, aposta, velho. E ele tem a opção de tomar um cartão, que ele é um dos jogadores ali. De qualquer forma, rapaziada, até a torcida do próprio Flamengo tá bem chateada com ele. E diversas pessoas falando, mano, isso aí é tiração, velho. Então, mas isso dentro de campo, ontem ele entrou, voltando a falar do jogo, e ele foi ovacionado, tá ligado? A torcida aplaudiu ele, até porque é um ídolo, tá ligado? E é que a torcida é duas torcidas diferentes, né? Uma torcida do Instagram, outra torcida que realmente vai pros jogos, né, rapaziada? E, tipo assim, o Flamengo fez um post meio que defendendo o Bruno Henrique, e eu acho até que certo, mano, porque a gente parte daquele ponto de todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário. Sim, exposição, né? Então, tipo assim, valeu o apoio da torcida do Flamengo, tá ligado? Pra ele acho que foi muito importante. Só que é um assunto complicado. É que o cara, mano, nesse momento, velho, deve ficar com a cabeça milhão também, tipo, mano, o que o pessoal tá pensando de mim? O que o pessoal tá pensando? Tipo assim, até se ele fez algo errado, ele, puta, mano, por que eu fui fazer isso, tá ligado? E você entrar em campo, você ver a torcida com você ali, eu acho que fez bem pra ele esse momento ontem, foi importante. E a gente vem para um outro momento também que a torcida também ovacionou o jogador, que foi o Neymar após se lesionar, rapaziada. Vamos falar um pouquinho antes do Pedro, que voltou, pós-lesão, a gente não comentou um pouquinho sobre, mas o Pedro tá de volta, rapaziada. Ele que jogou pela Libertadores, não vou lembrar contra quem, mas o Flamengo perdeu em casa, no Maracanã, né? Os caras saíram até zoando, os caras saíram caixinha de som, tumultuando. O último jogo do Flamengo ele não jogou, mas hoje ele voltou. Se não me engano, ele jogou 30 minutos. Ele entrou a partir dos 15 da segunda etapa. E já voltou fazendo gol, né? 2 gols, rapaziada, tá ligado? Louco, mostra que é um cara, tipo assim, iluminado, tá ligado? E muito bom de bola, mano. Eu gosto muito do Pedro, tá ligado? A lesão dele foi muito séria, velho. A lesão dele foi no joelho, foi igual a do Caleri, como a gente falou pra vocês. Igual a do Neymar também, tá ligado? E assim, um jogador voltar com confiança é complicado, mano. Porque a gente que joga um fute de vez em quando sabe, se você sente até uma câimbra, aí você vai voltar a correr, você, mano, caramba, será que tá bem aqui? Então o jogador volta meio que com a mente ali daquele jeito, né? E brocou o gol, velho. Você é louco, brocou 2 gols ontem, foi importantíssimo. O Flamengo venceu por 6-0 o jogo, se assumiu aí na liderança isoladamente. E, mano, loucura, velho, loucura. O Pedro realmente é muito bom, velho. E é muito bom porque, assim, até falando de seleção, é um baita nome, né? Acho que ele pode estar brigando pra próxima Copa ali, ele, Pedro Raul, lá. Pedro Raul é embaçado, ó. Do jeito que a seleção tá, também não duvido nada, viu, rapaziada? Você é louco, Deus me livre. Então, mano, já que você começou a puxar o assunto, vamos falar dele, menino Ney, de novo. Infelizmente, triste, rapaziada. É triste, mano. A gente é muito fã do Neymar, tá ligado? E ele jogou, se não me engano, 30 minutos ontem contra o Galo e sentiu, mano, ele saiu chorando de campo, novamente colocando a mão na coxa esquerda. Lesão muscular, rapaziada. Eu vi até um post hoje bem sério, velho. Os caras falando assim: o Neymar não teve a coragem de ser um cara igual o Ronaldinho, assumido pras farras. Ele ainda tenta ser meio família. E também não tem a mentalidade do Cristiano Ronaldo, mano. E no post os caras debulhando e falando: é o fim do Neymar, mano. Aceitem que acabou. E você olhando por esse ponto de vista de que, mano, o Neymar ele já não joga mais desde a Copa do Mundo. Desde a Copa do Mundo o Neymar não joga mais bola, rapaziada. Estamos chegando na outra Copa. Estamos chegando na outra Copa, velho. Faz 3 anos. Então, assim, eu acho que talvez, rapaziada, a gente não vai mais ter o Neymar, mano. É o Neymar que a gente imaginava, o Neymar que a gente gostava na seleção brasileira, que decidia. Pode até voltar, mas talvez não sei se ele seria o protagonista de uma Copa do Mundo. Potencial ele tem, habilidade ele tem, mas o corpo dele parece que não tá aguentando mais, mano. Essa é a realidade, irmão. Falo isso com imensa tristeza, porque eu gosto desse cara demais, mano. Sou fã dele. Mas, mano, eu não sei, velho. Não sei, o Neymar tá 3 anos sem jogar bola, rapaziada. 3 anos sem jogar bola. E tipo assim, a gente sabe que essas lesões, quando você volta, que nem você falou, você volta muito receoso, e o seu corpo também não tá acostumado. O Neymar ficou 1 ano e 2 meses sem, rapaziada, sem andar direito, tá ligado? E tipo assim, é foda, mano. E o corpo vai se acostumando, são várias lesões que vai tendo. Só que o Neymar já tem uma idade, é um cara que já apanhou muito na carreira, tá ligado? Em questão de, não só de mídia, mas questão de apanhar mesmo. O corpo dele não tá mais 100%. E ele continua indo pro carnaval. Não sei se ele tivesse se preservado há 2 meses atrás, se ele estaria nessa situação. Só que tipo assim, infelizmente às vezes o Neymar joga contra também. É que nem você falou, com muita dor no coração que eu falo isso. Só que no final das contas eu resolvi acreditar. Eu quero muito acreditar que o Neymar vai voltar. Mas é aquilo, é sonho de moleque, é sonho de fã mesmo, porque a realidade tá se mostrando completamente diferente. Completamente diferente, velho. Ele, que nem o Luan falou, joga contra, parece. Todos os fãs dele.
Todo mundo que é fã dele defende ele e fala, mano, você tá errado, velho. Porque... Foda-se, eu pegar do job ali. Kings League... Ficar afirmando. O cara se lesiona, o Neymar se lesiona. Ele fica postando poker, videogame, aí sai uma traição. Tá ligado? É esse ciclo, é um ciclo vicioso, mano. É um ciclo vicioso. Aí ele volta a jogar bola, se lesiona. Se lesionou, pode ter certeza, rapaziada. Vai vir tudo de novo aí, ó. Poker, CS, uma do job, polêmica. Mano, o Neymar infelizmente tá sendo... E se a gente que é fã, mas é rival, fica assim, mano, imagina pro torcedor santista, tá ligado? Mas felizmente ontem eles podem comemorar, né, que o Santos venceu por 2-0 o Atlético Mineiro. O Hulk ficou bravinho. Chorou de novo, né, Hulk? O Hulk ficou bravinho. Não, vai ter aquele... Coloca aquele meme, irmão. Coloca aquele meme do Hulk. Porque ele chegou na minha cara ali e comemorou. Eu não sei por que comemorou. E dessa vez, rapaziada, ele tava chorando por uma provocação após o Zé Ivaldo, o zagueiro do Santos, fazer um... Isso, Cruzeiro, né? Por isso é a provocação. Fazer um gol e sair comemorando. Aloprando ali, né, velho? Aí o Hulk disparou, mano. Não sei se foi uma galinha ou se foi um galo que ele quis imitar. O Hulk perdeu a linha mais uma vez e abre aspas para o Hulk, rapaziada. Deixa eu ler aqui pra vocês. O jogador tem que fazer média com a torcida jogando bem. Não vi, mas disseram que ele imitou uma galinha. Isso é de jogador pequeno. Fez gol? Valoriza seu trabalho, comemora com sua torcida. E não ficar provocando nossa torcida porque jogou no rival. Isso é pensamento de jogador pequeno. E é por isso que às vezes o jogador não cresce tanto. Acham que são craques e ficam pelo caminho porque tem a cabeça muito pequena. E mais uma vez o Hulk dando carteirada, né, mano? Na treta com o Luiz Henrique foi a mesma fita. O problema é que, tipo assim, irmão, eu sinto que o Hulk, ele acha que ele pode dar uma... escolher quem tá no nível dele pra cima. É, eu acho que ele, tipo, ele tá no futebol brasileiro, lógico, tá metendo gol há muito tempo, só que ele tá se achando num patamar assim. É, mas assim, ele realmente é o brasileiro, eu acho que ele passou o Neymar, se eu não me engano, ele é o brasileiro agora atuando com mais gols aí, então ele é um jogador que realmente tem muito gol na carreira, tem uma carreira legal. E eu não discordo do que ele falou aqui, velho. O que eu discordo assim, é que ele fica carteirando, tá ligado? É a todo jogo. Se fosse assim, a primeira polêmica do Hulk, o Hulk é um cara quieto, de boa, mano. O cara tem ali uma experiência, um Arrascaeta falando isso aqui. Pô, o Arrascaeta não fica discutindo com ninguém, você vai dar uma moral, né, mano? Agora o Hulk é todo jogo chorando, é todo jogo brigando com a arbitragem. Ele fica brigando entre os jogadores, aí isso aqui fica parecendo um baita de um mimimi, tá ligado, velho? E no final, tipo assim, é o que você falou, ele tá certo, mano. Ele tá certo, porque ele falou aqui não foi errado, mano. Realmente tem que fazer o gol e comemorar com sua torcida, mano. Com os caras que apoiam, com os caras tá ali no dia a dia com você. E quem é o Zé Ivaldo, mano, tá ligado? Lógico, tipo, tirar a saia é normal, é do futebol, mas, mano, valoriza o seu, tá ligado? Só que por vir do Hulk, é isso que você falou, mano. Acaba virando um meme. O bagulho fica parecendo chacota, tá ligado, mano? E sobre o jogo, o gol do Zé Ivaldo foi aos 24 e o Santos ganhou de 2-0 com o gol do Barreal aos 27, logo na sequência, né? Finalizando a rodada, lembrando que falta mais um jogo. E a gente vai puxar a tabela pra vocês, rapaziada, pra mostrar mais ou menos como ficou. E na liderança, rapaziada, como a gente já falou pra vocês no vídeo, o Flamengo, que ontem meteu 6-0 por saldo de gols, passou o Palmeiras, mas os dois estavam com 10 pontos aí. Então tá bem parelho aí, a gente vai ver que vai ser brigado até o final de novo. O Fluminense de Renato Gaúcho ganhou mais uma, infelizmente, contra o Corinthians. E tá com 9 pontos na terceira colocação. O Ceará começa muito bem. Ó o Pedro Raul, ó o efeito Pedro Raul aí, ó. Jogador de seleção, rapaziada. 7 pontos pro Ceará. O Bragantino que vem surpreendendo, que pra mim, todo respeito, o Bragantino é aquele que vai brigar pra não cair novamente, mano. E no direto ao ponto, falando de coisa boa aqui, não tão boa assim talvez, o Corinthians, né, rapaziada, que perdeu mais uma. Foi pra 13ª posição aí do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. 4 pontos. Ano passado, rapaziada, um empate. Uma vitória, 2 derrotas. Uma derrota em casa, uma derrota em derby, tá ligado? São jogos que a gente não poderia ter perdido. A gente poderia, se a gente conseguisse um empate naquele derby, eu acho que seria interessante, né, mano? E agora nesse jogo aí de ontem não tinha como a gente perder esses 3 pontos. É o que eu falo, tipo assim, eu tenho meio que pra mim, uma receitinha pra ser campeão brasileiro. E o primeiro passo dessa receita, mano, é não perder ponto dentro de casa. Tentar ganhar os jogos os máximos possíveis. Principalmente, todos os jogos, né? Falo principalmente das equipes da parte de cima da tabela. Só que perder para as equipes da parte de baixo da tabela. Aí fica mais feio ainda, parece que você perdeu mais ainda um pouco. Mas resumindo, rapaziada, não podia ter perdido. É isso aí. E o São Paulo vem mal no campeonato também. São Paulo tá ali com 4 pontos. É que a gente tá olhando a tabela assim, mas a tabela ainda tá naquela fase, né, irmão? Equipes de 4 pontos, equipes de 5 pontos e equipes de 7 pontos, enfim. Ainda tá desse jeito, mas tá na mesma situação que o Corinthians. Na zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e o Sport.
O Sport ainda não conseguiu. Tem um pontinho só, rapaziada. A única pontuação foi na estreia, onde empataram. E o resto, mano, 3 derrotas. Com todo respeito, acho que não sai daí, rapaziada. E daí pra foram garfados contra o Palmeiras, hein? Era pra ter mais um empate aqui. Ah, novidade, né? Mas enfim, aquele pênalti bizarro, rapaziada. Mas eu também acredito que o Sport vai ficar por aí. O Mirassol tá surpreendendo, mas começo de campeonato também não dá pra gente ter um parâmetro. Mas eu acredito que vai time grande cair esse ano, hein, rapaziada? Time grande vai cair esse ano. Não o meu time, você não tá arrependido, não, gente. Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo. Meio que um quadro novo no canal, né? Pós-rodada, vamos chamar assim, vamos colocar lá nas playlists. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário. Deixa o gostei também, compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve no canal, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal. O comentário é muito importante, rapaziada. Pra quem não sabe, o algoritmo do YouTube tá trabalhando muito através dos comentários hoje. Então se você comentar qualquer coisa aí embaixo, mano, nem que seja um, sei lá, vai Inter, já ajuda bastante a gente de coração. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, compartilha. É nóis. Falou. É nóis.